No dia do meu casamento, tudo parecia perfeito. Flores brancas por toda parte, o vestido dos meus sonhos pendurado no cabide e a promessa de um futuro inteiro prestes a começar. Mas havia algo faltando. Algo pequeno, delicado e absolutamente insubstituível. O colar. O colar que minha mãe me dera antes de morrer e que eu prometera usar no altar. Era mais do que uma joia, era o elo que ainda me ligava a ela. Eu revirei cada canto do quarto, procurei entre as caixas, pedi ajuda às madrinhas, nada. E quanto mais o tempo passava, mais o desespero crescia dentro de mim, como se aquele desaparecimento fosse um presságio, um aviso. Às vezes, o que some não é só um objeto, é a sensação de estar segura, de ter o controle. E naquele momento percebi. Talvez aquele casamento não fosse tão simples quanto eu imaginava. Meu nome é Melissa, e desde menina eu sonhava com o dia em que caminharia até o altar com o colar da minha mãe brilhando em meu pescoço. Era um pingente de coração, pequeno, com uma pedrinha azul no centro. Ela dizia que representava o tipo de amor que não se apaga, apenas muda de forma. Quando ela morreu, há 5 anos, eu jurei que usaria o colar no dia do meu casamento. Seria como tê-la ali comigo, sorrindo entre os convidados, me observando enquanto eu dizia o sim. Os meses que antecederam o casamento foram uma mistura de ansiedade e alegria. Eu e Arthur, meu noivo, estávamos juntos há 3 anos. Ele era o tipo de homem que parecia ter saído de um livro, gentil, paciente e sempre com aquele jeito tranquilo que me fazia acreditar que o amor podia sim ser calmo. Planejamos tudo com cuidado. A cerimônia seria no jardim da casa dos meus avós, o mesmo onde meus pais haviam se casado. Eu quis manter tudo simples, íntimo, cheio de significado. As madrinhas eram minhas amigas de infância e até minha tia, que mora fora do país, conseguiu vir. Na noite anterior, sentei sozinha no quarto que eu usava quando era criança. O vestido estava pendurado na frente do espelho, e o colar da minha mãe, repousava sobre a caixa de veludo, exatamente como eu o deixara. Lembro-me de ter passado o dedo sobre a pedrinha azul e dito em voz baixa: "Amanhã é o grande dia, mãe." Fechei a caixa, coloquei-a sobre a penteadeira e fui dormir, com o coração leve. Na manhã seguinte, acordei antes de todos. O sol entrava pelas cortinas e o cheiro de flores frescas se misturava ao perfume do meu buquê. Eu estava calma, serena, até o momento em que procurei o colar. A caixa estava aberta e o colar tinha desaparecido. Meu primeiro impulso foi pensar que alguém o havia movido, sem querer. Talvez uma das madrinhas, ou minha tia, ou até o cabeleireiro. Mas quanto mais eu procurava, mais o pânico crescia. Revirei as gavetas, olhei embaixo da cama, nos bolsos da mala, dentro das caixas de lembrança. O colar simplesmente havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. Quando chamei minha madrinha, Patrícia, ela tentou me acalmar. "Mel, respira, deve estar em algum lugar, a gente vai achar, tá?" Mas a cada minuto que passava, minha cabeça girava. Eu me lembrava perfeitamente de ter fechado a caixa na noite anterior. Lembrava do som do clique do fecho. E agora, nada. Foi quando notei algo estranho. Uma marca circular de poeira sobre a penteadeira e, ao lado, uma pequena pétala seca. Aquela pétala não era do meu buquê. Era de uma flor que minha mãe costumava cultivar e que já não existia há anos. Um arrepio percorreu minhas costas. Por um segundo, tive a sensação de que ela estava ali comigo. Mas o tempo corria e eu precisava me arrumar. Não podia deixar um colar, por mais simbólico que fosse, atrasar todo o casamento. Ou podia. Enquanto o maquiador preparava minha pele e o cabeleireiro ajeitava cada fio do meu cabelo, minha mente estava longe dali. O colar. A ausência dele parecia pulsar no quarto, como se houvesse um vazio pairando no ar. Algo que ninguém mais podia ver, mas que eu sentia com cada batida do meu coração.
Patrícia continuava tentando me distrair. Vai ficar tudo bem, Mel. É só um colar. Mas não era só um colar. Era a última lembrança física que eu tinha da minha mãe. Era o símbolo de tudo que me trouxe até ali, de amor, de fé, de presença. Enquanto ela falava, observei Arthur do lado de fora pela janela. Ele conversava com o fotógrafo, rindo, parecendo leve, completamente alheio ao caos que se passava dentro de mim. E por um momento senti raiva. Raiva por ele estar tão tranquilo enquanto eu me despedaçava por dentro. Tentei me concentrar. Coloquei os brincos, ajeitei o véu, respirei fundo, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Foi então que ouvi um barulho na porta, um som leve, metálico, como o de uma corrente batendo contra a madeira. Corri até lá, o coração acelerado, e abri. Nada. O corredor estava vazio. Olhei para o chão. Uma pétala azul repousava ali, idêntica à que eu havia visto mais cedo. Só que agora, ao lado dela, havia um pequeno pedaço de fita branca, a mesma que eu usara para amarrar a caixa do colar. Um arrepio subiu pela minha espinha. Alguém havia estado ali. Por instinto, olhei na direção da escada e vi Arthur, com o celular na mão, conversando baixo. Ele olhava em volta como se quisesse ter certeza de que ninguém o observava. Quando nossos olhos se encontraram, ele pareceu surpreso e desligou imediatamente. Tudo bem, amor? Perguntei da porta. Claro, respondeu ele rápido demais. Só resolvendo um detalhe com o cerimonial. Mas havia algo na voz dele, uma hesitação. Voltei para o quarto com o coração apertado. Será que ele tinha mexido na caixa? Por quê? Tentei afastar o pensamento, mas a dúvida ficou ali, corroendo o que restava da minha tranquilidade. Minutos depois, minha tia Lúcia entrou com um envelope nas mãos. Melissa, encontrei isso na sala. Estava caído perto da escada. Peguei o envelope. Reconheci a letra na hora. Era da minha mãe. Mas aquela carta, diferente da que eu já tinha lido, era curta, quase uma nota. Dizia apenas: nem tudo que há perdido deve ser encontrado, minha filha. Fiquei paralisada. O mesmo colar que ela me dera com tanto amor, agora parecia carregar algo que ela não queria que eu descobrisse. Então, sem saber o que pensar, sentei no chão, segurando aquela carta nas mãos, enquanto uma lágrima escorria pelo meu rosto. Patrícia ajoelhou-se ao meu lado e me abraçou. O que foi? Eu não sei, respondi com a voz trêmula. Mas acho que talvez o colar não quisesse mesmo ser usado hoje. O relógio marcava quase meio-dia. A cerimônia começaria em 1 hora, e o clima no quarto era de tensão contida. As madrinhas tentavam manter o ambiente leve, risadas nervosas, brincadeiras forçadas, mas eu sentia que algo pairava no ar, denso e silencioso. A carta da minha mãe não saía da minha cabeça. Nem tudo que é perdido deve ser encontrado. O que ela queria dizer com aquilo? Decidi descer até o jardim para respirar um pouco. O ar lá fora estava morno, úmido, e o som dos preparativos se misturava ao canto dos pássaros. Foi quando notei Arthur outra vez, agora falando com alguém atrás do gazebo, uma mulher. Era Helena, uma das organizadoras da festa. A princípio pensei que fosse apenas uma conversa de trabalho, até que vi quando ela segurou o braço dele e sussurrou algo em seu ouvido. Arthur pareceu hesitar, olhou em volta e depois assentiu discretamente. Meu estômago se revirou. Voltei para o quarto com o coração aos pulos. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas, que o estresse estava me deixando paranoica, mas então algo brilhou na penteadeira. A caixa do colar. Fechada, idêntica a como eu havia deixado na noite anterior. Aproximando-me devagar, abri a tampa e lá estava ele, o colar, intacto, como se nunca tivesse desaparecido. Por um segundo pensei em chorar de alívio, mas quando toquei a pedrinha azul,
uma sensação estranha me percorreu, como um frio repentino subindo pelos meus dedos. Foi então que percebi algo novo. Na parte de trás do pingente havia uma inscrição, pequena, quase invisível, gravada com uma delicadeza antiga, dizia: "Pra H, o amor que nunca deveria ter existido." H? Minha mente correu. Helena. Sentei na beira da cama tentando entender. Minha mãe havia morrido há 5 anos. Helena era amiga da família desde sempre, ajudara a organizar aniversários, eventos, até o velório. Mas o que aquele H significava? Peguei o celular e procurei o número de telefone antigo da Helena, o mesmo que ela usava há anos, e fui até as mensagens antigas. No histórico, encontrei uma conversa de 2018, o ano em que minha mãe morreu. Ela havia mandado uma mensagem para Helena um mês antes do acidente. "Não posso continuar escondendo, ele precisa saber." Meu sangue gelou. Ele? Quem era ele? Antes que eu pudesse continuar investigando, a porta se abriu bruscamente. Arthur entrou. "Estão te chamando, amor. Precisamos começar." Guardei o celular rapidamente e disfarcei o tremor nas mãos. "Arthur, posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Você conheceu a Helena antes de mim?" Ele piscou, confuso, ou fingiu estar. "Não? Por quê?" Mas sua voz saiu hesitante demais, e nesse instante compreendi. O colar, a carta, a inscrição, a troca de olhares, tudo se encaixava. Minha mãe e Helena haviam tido um segredo, e de alguma forma Arthur estava ligado a isso. Talvez minha mãe soubesse de algo sobre ele, algo que Helena também sabia. Senti o chão sumir sob meus pés. Arthur se aproximou e segurou minhas mãos. "Melissa, o que houve? Você tá pálida." "Nada, só nervosa." Ele sorriu, encostando a testa na minha. "Tudo vai dar certo, meu amor." Eu quis acreditar, juro que quis. Mas quando ele saiu do quarto, percebi que o colar ainda tremia em minhas mãos. E naquele instante, soube que o amor da minha vida estava de alguma forma ligado ao segredo que minha mãe tentara me proteger de descobrir. A música começou a tocar e as portas da casa se abriram. A plateia se levantou como uma onda silenciosa e eu, com o véu cobrindo metade do rosto, respirei fundo antes de dar o primeiro passo. Tudo parecia exatamente como eu havia sonhado. O corredor de flores, o brilho suave das luzes, o perfume das rosas. Mas por dentro, nada estava no lugar. Enquanto caminhava, o colar repousava em meu pescoço, frio, pesado. Era como se cada passo me aproximasse não apenas de Arthur, mas da verdade que eu ainda não tinha coragem de encarar. Vi Helena parada entre os convidados, um sorriso sereno no rosto. Mas quando nossos olhares se cruzaram, o sorriso dela vacilou, rápido, mas perceptível, e foi o bastante para confirmar o que eu já temia. Ela sabia que eu sabia. Arthur me esperava no altar, com um olhar doce e o sorriso de sempre. Mas havia algo diferente, um cansaço, talvez, ou culpa. Quando segurei suas mãos, senti um arrepio subir pelo braço, como se o colar reagisse ao toque dele. O padre começou a falar, as palavras soando distantes, como um eco. "Estamos aqui reunidos para celebrar o amor." As vozes dos convidados se misturavam à batida do meu coração. Eu não conseguia pensar, só via o reflexo do colar brilhando contra o terno dele. E então, no meio da cerimônia, o vento soprou forte, um daqueles ventos que parecem atravessar o corpo. O pingente se soltou do fecho e caiu no chão. O som do metal contra o piso de mármore ecoou como um trovão. Todos se voltaram para mim. Arthur se abaixou rapidamente para pegá-lo, mas eu fui mais rápida. "Deixa", disse, a voz trêmula. "Eu pego." Quando me inclinei, notei que a pedrinha azul agora estava rachada. E dentro da fenda havia algo,
um pequeno pedaço de papel, enrolado, escondido sobre o cristal. Sem pensar, puxei. As mãos tremiam. Arthur tentou me deter, mas era tarde. O papel se abriu, revelando uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar, a de minha mãe. Se ele estiver ao seu lado, afaste-se, minha filha. O passado se repete disfarçado de amor. Um murmúrio percorreu os convidados. Arthur empalideceu. Helena levantou-se de repente, como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Melissa, ela... começou, mas a voz falhou. O padre tentou retomar o controle, mas o silêncio já dominava o salão. Eu olhei para Arthur e ele desviou o olhar. Foi o suficiente. O que você sabe sobre minha mãe, Arthur? Perguntei, a voz firme, apesar do nó na garganta. Mel, por favor, não aqui. Aqui sim, respondi, porque parece que metade das pessoas nesse casamento sabe algo que eu não sei. Helena deu um passo à frente. Melissa, sua mãe, ela era uma mulher incrível, mas cometeu um erro que ela tentou corrigir até o fim. Que erro? Perguntei, já sem fôlego. Arthur abaixou a cabeça. Começou ele. Eu sou filho de alguém que ela amou antes de seu pai. Um silêncio mortal tomou conta da igreja. O quê? Sussurrei. Eles se amaram muito tempo atrás, continuou Helena, as lágrimas correndo pelo rosto. Mas o destino os separou. Ela nunca te contou porque achou que o passado tinha ficado para trás. Olhei para Arthur horrorizada. Então, seu pai... Ele assentiu em silêncio. A revelação me atingiu como um soco. Não havia traição, não havia conspiração. Havia um ciclo, um amor antigo interrompido, agora ecoando através de nós, filhos das mesmas histórias, das mesmas escolhas. Por um instante, pensei em fugir, em arrancar o colar, o vestido, tudo o que me ligava àquele momento. Mas as palavras da minha mãe voltaram à mente. Nem tudo que é perdido deve ser encontrado. Talvez ela quisesse me poupar disso. Talvez soubesse que alguns amores não precisam ser vividos duas vezes. Arthur tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Eu não posso, sussurrei. Não hoje. E antes que qualquer um pudesse me deter, tirei o colar e o deixei sobre o altar. A pedrinha azul refletiu a luz das velas uma última vez antes de se apagar. O salão ficou em silêncio depois que saí. Lembro-me apenas do som do vento batendo nas flores e do farfalhar suave do meu vestido enquanto eu caminhava pelo corredor, sem olhar para trás. Os convidados murmuravam, confusos, mas eu não escutava. Tudo que eu ouvia era o som da minha própria respiração, misturada com a sensação de um vazio que crescia dentro do peito. Quando cheguei ao jardim, o sol já começava a se pôr e uma luz dourada se espalhava pelas árvores. Sentei-me no banco embaixo da figueira, o mesmo lugar onde anos atrás minha mãe costumava me contar histórias. Foi ali que chorei, silenciosamente, sem entender por que a vida tinha um jeito tão cruel de repetir seus próprios erros. Minutos depois, senti alguém se aproximar. Era Helena. Ela sentou-se ao meu lado sem dizer nada por um tempo. Eu não queria que você descobrisse assim, ela disse por fim. Sua mãe me pediu para cuidar de você. Cuidar? Perguntei, com ironia. Ou esconder a verdade? Helena suspirou. Às vezes, proteger é mentir. Eu achei que o passado tinha ficado no passado. Olhei para o colar em suas mãos. Ela o segurava com cuidado, como quem segura um segredo que pesa. Esse colar era dela antes de te dar, explicou. Foi o presente que recebeu do pai do Arthur muitos anos atrás. Ele o guardou como lembrança e depois te entregou achando que o amor podia ser purificado pelo tempo. Engoli em seco. Aquela história, por mais absurda que parecesse,
Fazia sentido. O amor proibido de uma geração anterior voltando travestido de coincidência. Então, o destino quis brincar comigo? Perguntei, tentando rir, mas a voz falhou. Helena olhou para o horizonte. Talvez o destino só quisesse que você soubesse, para poder escolher de verdade. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos. Depois, ela se levantou, deixou o colar sobre o banco e voltou para casa. Quando ela se afastou, percebi que o vento havia mudado. Estava mais leve, mais quente, como se o ar também respirasse aliviado. Peguei o colar nas mãos. A pedra azul, agora rachada, refletia à luz do pôr do sol com um brilho estranho, quase bonito. Pensei em jogá-lo fora, mas algo dentro de mim me impediu. Talvez porque, apesar de tudo, ainda fosse parte da minha história. No fim, não houve casamento, nem final feliz. Houve apenas silêncio, compreensão e um novo começo. O tipo de começo que nasce quando tudo que você acreditava desmorona, e você finalmente entende que não precisa mais repetir os erros dos outros. Voltei para dentro mais tarde, ainda com o vestido, e vi Arthur de longe conversando com minha tia. Ele me viu também, mas nenhum de nós disse uma palavra. Apenas acenamos, e foi o suficiente. Eu nunca soube se fiz certo em interromper o casamento. Talvez o amor e o destino sejam mesmo teimosos, e continuem se cruzando até que alguém tenha coragem de quebrar o ciclo. O colar ainda está comigo. Guardei não como lembrança do que perdi, mas como um símbolo do que aprendi. Algumas histórias precisam acabar antes mesmo de começar. E você? Já viveu algo que te fez repensar toda a sua história? Contaria tudo se descobrisse um segredo assim, ou fingiria que não sabe de nada? Escreve aqui nos comentários. Quero saber se no meu lugar você teria coragem de seguir em frente ou de continuar o casamento mesmo assim.